noite. Primeiramente, quero agradecer ao Samba Viventes por essa iniciativa, a presença de todos vocês aqui que estão compartilhando, trocando com a gente nessa noite. E, assim, a data do dia 25 de julho é muito importante para a gente, para o nosso movimento. Movimento negro, enfim, movimento dos sambistas, das sambistas, porque é imprescindível a gente dizer o quanto que o feminismo hegemônico ele separa a mulher negra. Então, quando a gente fala do dia 25 de julho, que é a comemoração da mulher negra, ela chama de independência, a gente está dizendo que temos um movimento autônomo. Então, no ano passado, eu tentei trabalhar um pouco mais essa data. Esse ano, e fico muito feliz com isso, porque eu fico muito feliz com pequenos passos dados, né? Cada vitória para mim, desde a menor que seja, é comemorada, deve ser comemorada. Eu fiquei feliz porque vinha um movimento maior do dia 25 de julho. Mais rodas de conversas, mais feiras, enfim. Mais confraternização do Júlio das Pretas. E fico muito, muito feliz com esse progresso. E quis muito participar intensivamente desse período, esse ano. E dentro das minhas limitações, né, que a gente estava falando que a gente faz 500 coisas e não tem como ser diferente disso, eu vou me adaptando para estar trocando com vocês, enfim, para estar trocando aí com a nossa gente. Então, o Júlio das Pretas, ele não só representa a mulher negra em si, né, no retrato. Ele representa muitas das nossas lutas e como que a gente desenvolveu essa luta, como que a gente chegou até aqui. Muito embora eu tenha muito apreço pelas questões de gênero, e sempre disse isso, respeito muito todas as mulheres, tenho apreço, sou uma estudiosa da questão de gênero, eu não posso e não tenho que separar as interseccionalidades, né? Então, quando eu falo de gênero, automaticamente eu vou falar de gênero, raça, classe, território, religiosidade. Eu, em nenhum momento, vou separar, vou segregar todas essas opressões que acabam, né, chegando na gente de uma forma agressiva em algum desses viés. Então, quando a gente fala por exemplo, como falei do movimento feminista, a gente tem a Elizabeth Cady, sufragista, e é uma feminista, líder feminista, lutava pelo direito de trabalhar fora, mas tinha falas racistas. Nos encontros de liderança feminina, a pauta racial era uma pauta tratada à parte, porque para ela não interessava. Então, teoricamente, quando o racismo vira uma pauta à parte, calma aí, vamos separar então as mulheres. Porque se os meus interesses enquanto mulher negra não pode ser aliada ao seu enquanto feminista hegemônica, temos aqui algo que nos separa. Então, vamos identificar qual é a nossa diferença. Então, a gente tem Elizabeth Cady, a gente tem Susan Anthony, que são mulheres feministas, líderes que realmente lutaram pelo direito ao voto, pelo direito de trabalhar fora, mas ignoraram questões de raça, questões de classe. E eu sempre digo isso com exemplos. Enquanto as feministas hegemônicas iam para a rua para lutar pelo direito de trabalhar fora, as mulheres negras já trabalhavam desde o período escravocrata. Enquanto as mulheres do feminismo hegemônico estavam na rua lutando pelo direito de não mais usar sutiã e salto alto, as mulheres negras estavam lutando para poder usar um Black Power, pelo direito de usar um Black Power. A gente estava lutando pela estética, pela liberdade estética negra. Então, é importante a gente dizer que isso, inclusive, né, isso gera um conflito até hoje com os feministas, e eu sempre digo que, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, para o seu desenvolvimento enquanto ativista, se você se limita às suas questões, às suas lutas, sem enxergar e sem ter uma ótica especial à luta dos outros, você parou, você estacionou enquanto ativista. Então, acho que você nem deve mais se chamar ativista, porque o ativista é o quê? Precisa estar em atividade. E a partir do momento que a gente vai crescendo, evoluindo enquanto sociedade, que a gente tem mais informação, que a gente tem mais comunicação, que a gente se olha nos olhos, a gente se encontra, a gente precisa evoluir. Isso é ser ativista. Então, o Júlio das Pretas, ele tem essa representação, e eu sempre digo para a juventude, para as mulheres negras, para sempre tratarem o Júlio das Pretas como um movimento autônomo, um movimento que não exclui. A gente tem aliança feminista,
acolhedora da história do mundo, é a figura da mulher negra. Quando, por exemplo, a gente fala da maternidade da mulher negra, a gente fala de uma maternidade que foi muito pelo conhecimento do passado, e pelo conhecimento da ancestralidade. Muitas mulheres criando muitos filhos, se virando, enfim, para colocar comida na mesa. Então a gente fala de dignidade básica. Quando a gente fala de dignidade básica, é de uma pessoa que faz coisas que outras pessoas não fariam para poder oferecer aos seus uma dignidade básica, que é o poder de comer, ela tem ali realmente um poder mágico ali na mão. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que essa mulher, eu trago isso da importância da gente ter uma formação acadêmica, né? Sempre disso. Porque ensinaram isso pra gente, né? Ensinaram pra gente que as pessoas só iam valorizar a nossa presença caso a gente estudasse, caso a gente tivesse um diploma, a gente precisava ser conceituado. E esse conceituado, né, enfim, que inventaram, qual é esse conceituado? Porque uma mulher branca que tem o mesmo diploma que eu, ela é muito mais valorizada que eu. Ela tem portas abertas, muito mais portas abertas do que eu. Então, onde está esse conceito? Qual é o parâmetro desse conceito? Não tem. E dentro da minha experiência, sou uma mulher nascida e criada dentro do Morro da Mangueira, e tem um amor, assim, um amor absoluto naquela comunidade. Eu disse numa experiência que eu fui noiva há 6 anos. Então, eu sou nascida e criada na Mangueira. Fiquei até meus 23, 24 anos ali na Mangueira. Quando eu noivei, eu fui morar em Copacabana com meu noivo. E fiquei um período ali de quase 6 anos morando com meu noivo em Copacabana. Adorei Copacabana, maravilhoso, praia demais. Quando a gente se separa, ainda que a minha condição financeira tivesse melhorado trabalhando com a arte, como rainha de bateria, a primeira coisa que eu pensei, quando eu saio desse relacionamento, é voltar para Mangueira. E muita gente pergunta para mim, mas por que você vai voltar para Mangueira? Aluga um apartamento para você morar sozinho em Copacabana. E eu falo, não, a Mangueira é meu ponto de afeto. A Mangueira é o meu lugar. É o lugar que me viu nascer, me viu crescer. Então, quando eu volto para a Mangueira, eu volto para olhar para minha mãe, para minha avó, para os meus tios, para os meus primos, para os meus vizinhos e me reconhecer de volta ali, porque eu estou saindo de um fim. Então, se eu saio de um fim, o que pode me acolher? É a minha essência. É esse acolhimento. E um acolhimento que eu também digo que também é muito próprio da favela, da periferia, do subúrbio, que é a coletividade, é o poder de união. E isso é impagável. Né? A gente não tem o real valor, né? enquanto pessoas, enquanto cidadão dentro da favela. Né? O nosso CEP pesa muito. Pesa para a gente conseguir um emprego. Pesa na hora da gente entrar em determinados locais. Então, o nosso CEP sempre pesou muito. Então, a gente tratar a favela como um ponto de afeto, como um ponto de acolhimento, é a gente reafirmar aquele espaço como o maior espaço cultural do mundo. Porque quando alguém diz assim, é muito melhor você socializar cantando, você socializar dançando. Isso é muito próprio do morro, do suburbano, do favelado. A gente cresce cantando, a gente cresce dançando, a gente cresce aprendendo dentro de um terreiro de candomblé. A gente aprende olhando, a gente aprende vendo a mãe de santo alimentando, dando esporro, pedindo disciplina dentro de um barracão de candomblé. A gente aprende, quando a gente vai para a escola de samba, que tem a velha guarda, tem as baianas. Tudo isso é um processo dentro da escola de samba que é muito respeitado por todo mundo que chega e que é muito próprio de quem nasce de uma raiz favelada. Então, valorizo isso como único, valorizo isso como especial. Então, por isso que eu trato também a questão do favelada, não de uma forma pejorativa, mas como uma revolução dessa palavra que as pessoas tratam desse formato pejorativo, mas que para a gente tem tanta representação. Enquanto rainha de bateria, eu digo que eu sou a rainha de bateria que eu desço um morro de chinelo de dedo e coloco
coloco minha sandália quase chegando na quadra. E, enfim, o mesmo processo na hora de subir. Eu subo até um pedacinho ali de salto e coloco o meu chinelo de dedo de volta. Na minha infância, com 8 anos de idade, eu não fazia ideia do que eu queria ser quando eu crescesse, mas eu tinha uma certeza. Eu queria ser rainha de bateria. Porque, da mesma forma que hoje eu subo e desço o morro fantasiado, enfim, às vezes com pouca fantasia, né, não tem fantasia de rainha de bateria, podia saber. Aquelas mulheres que viviam o dia a dia, indo no mercado, voltando do mercado, pegando um ônibus, descendo do ônibus, e no final de semana elas se transformavam na rainha, aquilo para mim era conto de fadas. Então eu queria ser essa mulher. Então, as mulheres da televisão não me encantavam. O que me encantava era essa transformação dessas mulheres que estavam nessa vivência, sem antes eu saber o que significava. Então eu tinha certeza, não sabia como, mas aos 8 anos de idade eu sabia que um dia eu seria rainha de bateria. É aquela certeza de criança, que ainda não tem muito contato com alguns medos que a gente acaba nutrindo enquanto adulto, que dá pra gente esse sonho, faz a gente sonhar coisas que na nossa cabeça, teoricamente, poderiam ser absurdas, mas não são possíveis. E tenho comigo, carrego comigo toda essa vivência. Na coreografia de 2025, foi uma coreografia, né, que deu organizada, que todo mundo faz e tudo mais, me perguntaram como que eu tinha criado, se era uma coreografia minha. Essa coreografia é sua? Como você criou essa coreografia? Eu falei, não, essa coreografia é do pessoal do morro, é do pessoal da escola de samba, que vai pra quadra e sai lá às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, porque fica pro baile, sabe? Que vai para debaixo da ponte. Então ali tem um movimento, uma dança muito nossa. A mulher vai até o chão, enfim, ela sobe. Eu falo, caramba, isso eu posso incluir aqui. Então é esse somatório de dança da mulher negra, da sensualidade da mulher negra, que eu trago para mim. Não é uma coreografia minha, é uma coreografia nossa para a gente usar. Né? Eu só coloquei uma sequência de coisas que vocês criaram. Então, continuo ainda tendo um samba, que é um samba que a gente diz que é um samba de roda, né? Que é um samba que em algum momento tem o pé todo no chão. Normalmente hoje os passistas estão sempre nas pontas dos pés, por uma influência muito forte do balé clássico. Então eu tento o máximo possível, em algum momento, descer um pouco os meus pés para manter uma tradição do samba de roda. O que me deixa ainda com uma passada de pé mais curta e um quadril mais batido, que é específico do samba de roda, que é o quadril desenvolvido, joelho e quadril. Tento manter essa tradição, tenho 31 anos de idade, mas cresci em terreiros de candomblé, vivi em rodas de samba, aprendi muito, já fui chamada a atenção de uma velha guarda, quando me viu o tempo inteiro na ponta do pé, falou, mas você não está chamando fundamento porque você não está batendo esse pé no chão. Enfim, aí depois disso eu nunca mais deixei de bater meu pé no chão. Né? Então, toda essa minha experiência, toda essa minha trajetória, eu estou sempre me espelhando, sempre vendo pessoas nossas. Essas mulheres, são essas mães, são essas baianas que representam o grande útero do samba desde o início do século XX. Desde o início do século XX, as baianas representam o grande elo, o grande laço, a grande mesa que alimenta a cultura popular brasileira. São elas que alimentam, são elas que recebem nos grandes casarões, como tia Seata, que seja para esconder, que seja para cozinhar, que seja para fazer tudo isso, né? Porque tia Seata fazia tudo isso, cozinhava, defendia, enfim, era mãe de santo. E tem um significado para a gente muito importante, né? Que são, alguém sabe, mais quem inclusive pode falar isso, que é essa representação da baiana. Hoje a gente tem uma obrigatoriedade na escola de samba de ter a presença das baianas por conta das grandes tias que são as percussoras do samba em terras cariocas. Então, quando a gente fala de Seata, a gente automaticamente vai falar de Clementina de Jesus, a gente vai falar de Ivone Mara, que meteu a bancadeira e falou, não tem mulher compositora, mas eu quero ser uma mulher compositora. O que eu tenho que fazer para ser uma mulher compositora? Encher o saco de quem tinha que encher. Certíssima. Eu tenho samba, eu escrevo, eu sei escrever samba, eu quero escrever samba. Ah, mas porque a gente não tem mulher. Mas eu quero. Aí lá para 1956 ela consegue, 56 se eu não me engano,
com 65, talvez 1965, ela consegue ser a primeira mulher compositora a assinar um samba-enredo. Então, essa insistência, essa persistência, ela precisa morar com a gente mesmo. A gente vai o tempo todo bater em portas que não vão querer abrir pra gente. Você vai ver a pessoa lá dentro e ela fala, não tem ninguém aqui. E você precisa insistir. Eu sou uma mulher que eu sou de bater na porta mesmo. Falou, olha, eu estou pronta. Posso estar 50% pronta, mas no processo ela me torna 100%. Tá? Não estou pronta ainda, mas lá eu estou pronta, eu quero isso aqui. E esse lugar pode ser para mim também. E você só vai saber se você me der essa chance. Então, assim, os mais audaciosos falam, tudo bem, eu quero ser um aliado dessa mulher, vamos ver o que vai dar. E outras pessoas não, né? A gente tem aí um movimento conservador muito grande, que a gente precisa ter muito cuidado, inclusive dentro da favela. Né? A favela é um lugar de terreiro, enfim, mas que está sendo dominado por religiões extremamente conservadoras, o que causa um esvaziamento, inclusive, da nossa base do carnaval. Então, é importante também a gente frisar isso e ter esse cuidado, que é colocar mais eventos afro-brasileiros, movimentos de mulheres negras, danças, cantos, enfim, leituras que a gente possa também cuidar e oferecer base sólida para a nossa juventude, para as nossas crianças. E não simplesmente ter religiões de matrizes conservadoras demonizando tudo aquilo que nos alimentou ao longo dessa história. Então, eu queria agradecer, eu queria falar mais, mas aí meu tempo realmente estourou. Mas agradeço aqui essa dona com vocês, muito obrigado. Muito obrigada. E viva dia 25 de julho, do Julho das Pretas, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que a gente cada vez mais cresça junto com essa data que é tão importante para a gente, para a nossa ancestralidade e também para a nossa continuidade e perenidade.